Como reivindicar seu direito às riquezas infinitas. Agora, Dr. Joseph Murphy. Há alguns anos, durante o mês de maio, fiz uma viagem à Irlanda, Inglaterra e Suíça. Enquanto estava na Irlanda, fui a Killarney para visitar um parente meu. Killarney é um dos lugares de grande beleza do mundo. Por séculos, poetas, artistas e escritores lutaram para capturar as magníficas e variadas cores e formas deste mundo de montanhas verdes e lagos cristalinos cercados por exuberantes florestas de bétulas, carvalhos e medronheiros. Foi aqui, em meio à beleza do campo, que meu parente desabafou sobre sua filha. Mary, nome fictício, estava perdendo peso rapidamente. Ela se recusava a comer, exceto sob pressão de seu pai. O médico local estava aplicando injeções de fígado e vitaminas, mas agora dizia que ela era um caso perdido. Quando ela foi levada a Dublin para ver um psiquiatra, ela se recusou a falar com ele. Seu pai estava desesperado. Tive 3 longas conversas com Mary. Durante a terceira, estávamos sentados em um muro de pedra com vista para um lago distante quando lhe perguntei diretamente: Mary, você está tentando se vingar de seu pai, exercendo uma espécie de vingança porque ele prefere seu irmão a você? Ela me olhou com olhos aflitos e exclamou: Eu o odeio, eu o odeio. Ele nunca ouve uma palavra contra Sean, que vai para Dublin e leva uma vida maravilhosa na universidade. Sou eu quem fica em casa e cuida da casa, mas nunca ouço uma palavra gentil. Apenas, por que você não fez dessa maneira em vez disso? Ele vai se arrepender quando eu me for. Mas, Mary, eu disse suavemente, Deus pretendia que você levasse uma vida plena, feliz e rica. Seu corpo é um templo do Deus vivo. Quando você se recusa a cuidar dele, isso é pior do que incendiar uma igreja. Eu nunca sonharia em fazer uma coisa dessas, ela protestou. Talvez não, mas você está fazendo isso, respondi. Quando você se recusa a comer, está destruindo seu corpo. Não há diferença entre isso e o suicídio. É isso que você realmente quer? Ela balançou a cabeça. Enquanto se afastava, vi que seus olhos se encheram de lágrimas. Seu pai viu seu triste erro. Entrei e falei em particular com o pai de Mary. Contei o que ela havia dito. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a xingar. Gritou que havia trabalhado a vida inteira para sustentar uma filha ingrata que havia sido um fardo desde o dia de seu nascimento. Por que você diz isso? Perguntei quando ele parou para respirar. Ele me olhou como se não se lembrasse de quem eu era ou por que eu estava ali. Ela matou minha Kate, disse com voz monótona. Não tive um momento de paz ou alegria desde então. Nem terei até estar no cemitério, deitado ao lado de Kate mais uma vez. Que esse dia venha logo. Lembrei-me de que Kate era o nome de sua esposa, que havia morrido no parto. Entendi a triste história que ele havia vivido desde então, culpando uma criança indefesa por sua terrível perda. Agora, ele estava em perigo de sofrer outra perda que seria ainda pior, porque era tão desnecessária. O que você acha que Kate diria? Perguntei. Se soubesse que você odeia a criança que ela trouxe ao mundo, que esse ódio pode matar Mary, ela aprovaria? Ela acharia que essa é uma maneira adequada de honrar sua memória? Por um momento, ele cerrou os punhos, como se achasse que me agredir aliviaria seu próprio sofrimento. Em seguida, enterrou o rosto nas mãos e começou a soluçar. Através das lágrimas ele disse: Não é que não tenho carinho por Mary. Há momentos em que vejo o rosto de sua mãe nela, e isso me parte o coração. Mas quando pensei em demonstrá-lo, era como se estivesse traindo Kate. Não é traição, disse eu. É glorificação, honrando sua mãe nela e o eterno em Mary, Kate e todos nós. Quando trouxe Mary de volta, seu pai pediu desculpas a ela e pediu perdão. Jurou seu amor, apreço e ternura por ela. Naturalmente, ela hesitou em acreditar que ele havia mudado tanto, mas à medida que ele continuou a demonstrar e afirmar um amor verdadeiro por ela, ele derramou as riquezas do infinito e ela se amoleceu. Mary estava dizendo silenciosamente a si mesma: Sinto que devo passar fome e morrer. Ninguém me ama.
Dessa forma, farei meu pai cuidar de mim. Agora, com o amor de seu pai, ela foi capaz de experimentar o amor por si mesma também. Naquela noite, fiquei encantado ao vê-la comer um jantar farto. O amor liberta. Ele dá. É o Espírito de Deus. O amor abre as portas da prisão e liberta os cativos e todos aqueles que estão presos pelo medo, ressentimento e hostilidade. A oração que mudou sua vida. Sei que meu corpo é o templo onde Deus habita. Honro e exalto a presença divina dentro de mim. O amor divino preenche minha alma, e o rio da paz flui em minha mente e coração o tempo todo. Como alimento com alegria, sabendo que ele se transforma em beleza, harmonia, integridade e perfeição. Sei que Deus precisa de mim onde estou e estou expressando o divino. Sou amado, sou necessário, sou desejado e apreciado por meu Pai e pelos outros. Eu irradio amor, paz e boa vontade para todos o tempo todo. Minha comida e bebida são ideias de Deus que se desdobram dentro de mim, me tornando forte, saudável e cheio de energia divina. Mary agora está saturando sua mente subconsciente com essas verdades várias vezes ao dia. Na última carta que recebi dela, ela me contou que está noiva de um vizinho, um jovem fazendeiro com ideias ambiciosas. Suas palavras transbordavam de uma nova vida e alegria interior. Ela realmente experimentou as riquezas do infinito, como amor, casamento, paz interior e abundância. As riquezas da fé em um poder superior. Depois de deixar meus parentes irlandeses, pedi ao motorista para passar por Glendalough, o Vale dos Dois Lagos. Aqui, no século VI, São Kevin fundou um mosteiro e seu santuário é visitado por muitas pessoas em busca de cura para várias doenças. Meu motorista me disse que, desde que se lembrava, gaguejava muito. Na escola, as outras crianças zombavam dele e o chamavam de gago. Consultas com os melhores terapeutas da fala e psicólogos em Dublin e Cork City não trouxeram alívio. Então, quando eu tinha 8 anos, continuou ele, meu pai me levou para Glendalough. Ele me colocou na cela em que São Kevin ficava e me disse: "Durma aqui por 1 hora e você certamente acordará curado." Fascinado, perguntei: "E o que aconteceu?" "Claro, eu sabia que meu pai nunca mentiria para mim", respondeu ele. "Fiz o que ele disse, dormi na cela, e quando acordei, estava curado. Desde aquele dia, nunca gaguejei." A verdadeira razão para sua cura. Não perturbei a fé cega deste jovem, porque foi ela que ativou e liberou o poder de cura de seu subconsciente. A mente desse menino aos 8 anos era altamente impressionável. Sua imaginação foi estimulada pela ideia de uma cura milagrosa. Quando lhe deram um ritual incomum para seguir, sua expectativa era, sem dúvida, de 100% de que São Kevin intercederia por ele. Isso foi feito conforme ele acreditou. Só existe um poder de cura, e é a presença de cura infinita alojada em seu subconsciente. As riquezas da verdadeira fé versus fé cega. A verdadeira fé consiste em saber que a presença infinita que o criou a partir de uma célula conhece todos os processos e funções de seu corpo e certamente sabe como curá-lo. Quando você sintoniza conscientemente o poder de cura do seu subconsciente, sabendo e acreditando que ele responderá a você, você obterá resultados. Em outras palavras, a verdadeira fé é o uso combinado de sua mente consciente e subconsciente direcionado cientificamente para um propósito específico. A fé cega consiste em acreditar em amuletos, talismãs, ossos de santos, santuários, águas de cura e assim por diante. Em outras palavras, é a fé sem entendimento. Como resultado, seu valor terapêutico muitas vezes é apenas temporário. Insto as pessoas que estão doentes a buscar a ajuda de um médico e a continuar orando não apenas por si mesmas, mas também pelo médico. Reverencie um médico com a honra devida a ele pelas utilidades que você pode ter dele, pois o Senhor o criou.
Eclesiástico capítulo 38, parágrafos 1 e 2. Porque do Altíssimo vem a cura, e ele receberá a honra do rei. O Senhor criou remédios da terra, e o homem sábio não os desprezará. E ele deu aos homens habilidade, para que ele seja honrado em suas maravilhas. Meu filho, em tua doença não sejas negligente, mas ora ao Senhor, e ele te fará inteiro. Depois dá lugar ao médico, porque o Senhor o criou. Não o deixes ir de ti, pois precisas dele. Há um tempo em que em suas mãos há bom sucesso, pois eles também orarão ao Senhor, para que ele prospere o que eles dão para alívio e remédio para prolongar a vida. Quando você ora pela saúde, a saúde deve surgir rapidamente. Se não o fizer, você deve agir imediatamente consultando seu médico, dentista, quiroprático ou cirurgião, conforme pareça mais apropriado para você. Lembre-se, se você estivesse sempre andando na consciência do amor e da paz de Deus, nunca ficaria doente, mas todos nós falhamos de vez em quando. Se seus dentes estiverem ruins e a fé não os curar, sugiro que vá imediatamente a um dentista. Ore para que Deus esteja guiando-o e que a lei divina e a ordem reinem supremas em sua vida, e você ficará satisfeito com sua nova prótese. As riquezas do perdão. Na Inglaterra, inscrevi-me para um passeio pela terra de Shakespeare, que ainda mantém grande parte do sabor que deve ter influenciado a vida e o trabalho do imortal poeta e dramaturgo. Durante o almoço, em uma estalagem histórica em Warwick, compartilhei uma mesa com uma jovem que se apresentou como Margaret Eyre e mencionou que era enfermeira em um hospital. Quando disse a ela que escrevia sobre as dimensões psicológicas e espirituais dos problemas das pessoas, ela contou que, nos últimos meses, sofreu com uma erupção cutânea persistente. Ela havia consultado eminentes dermatologistas ligados ao hospital onde trabalhava, e eles haviam prescrito várias loções e pomadas, mas tudo em vão. Tenho certeza de que deve ser psicossomático, acrescentou. Mas não ajuda a saber disso, não é mesmo? Isso depende, respondi. Especialistas em doenças psicossomáticas disseram que a pele é onde o mundo interior e o exterior se encontram. De acordo com eles, muitas condições de pele são causadas por emoções negativas, como hostilidade e ressentimento. Em outras palavras, a pele funciona como uma espécie de órgão de eliminação. Os venenos mentais resultantes de emoções reprimidas, como culpa, ansiedade e remorso, se transformam em sintomas físicos. Seu rosto ficou pensativo. Essa é uma ideia muito interessante, ela disse. Você estaria na Inglaterra por muito tempo? Eu adoraria muito ter uma consulta com você, se possível. Certamente, eu disse. Marcamos uma data e hora e dei a ela o endereço do St. Ermines Hotel, na Caxton Street, onde sempre fico quando visito Londres, a causa de sua coceira e erupção cutânea persistente. Alguns dias depois, Margaret e eu nos sentamos em um recanto particular do saguão do hotel. Fui bastante franco com ela. Eu disse que sentia que ela se sentia muito culpada por algo e acreditava que merecia punição por isso. Uma emoção reprimida no subconsciente frequentemente se expressa na forma de um sintoma corporal. Se ela confessasse e purificasse sua mente, a coceira poderia desaparecer. Olhando com constrangimento para o lado, ela disse: há algo. Sou casada, mas o trabalho do meu marido o levou para o exterior. Nos últimos 14 meses, o vi apenas uma vez durante as férias. Ah, sim? Eu a incentivei. Isso deve ser difícil para você. Oh, é, ela respondeu. E, bem, há um dos médicos do hospital. Ele foi tão compreensivo. Começamos a nos encontrar fora do trabalho e... Preciso continuar? Seria melhor se continuasse, eu disse a ela. Está bem. Suas bochechas coraram. Entramos em um relacionamento sexual. Ela continuou dizendo que se sentia cheia de remorso e culpa. Ela tinha certeza de que sua erupção cutânea era a forma de Deus puni-la por seu pecado.
Auto-perdão traz paz e alívio. Expliquei a Margaret que Deus, ou o princípio da vida, nunca pune. As pessoas se punem por seu uso indevido das leis da mente. Por exemplo, se você se cortar, o princípio da vida chama um suprimento de coagulante e a inteligência subjetiva constrói uma ponte e forma um novo tecido. Se você se queimar, o princípio da vida não guarda rancor, mas procura restaurar sua pele à normalidade, reduzindo o edema, proporcionando nova pele e tecido. Se você ingerir algo prejudicial, o princípio da vida faz com que você o regurgite. Ele sempre procura restaurá-lo à saúde. A tendência do princípio da vida, Deus, é curar, restaurar e torná-lo inteiro. Como enfermeira, Margaret entendeu tudo isso imediatamente. Então fiz a ela uma pergunta pertinente. Você quer se livrar dessa erupção? Sem hesitar, ela disse, sim, quero. Então, eu disse, não temos problema algum. Tudo o que você precisa fazer é parar de fazer o que está fazendo agora, perdoar a si mesma, e isso será o fim dos seus problemas. Antes de nossa consulta terminar, Margaret tomou a decisão de encerrar o relacionamento com o médico e parar de se condenar. Como expliquei a ela, a autocrítica e a autocondenação são venenos mentais destrutivos que infectam todo o sistema. Eles roubam sua vitalidade, vigor, integridade e força e o deixam arruinado física e mentalmente. Apontei a ela que tudo o que ela tinha que fazer era fazer com que seus pensamentos se conformassem à lei divina da harmonia e do amor. Um novo começo é um novo fim. Rezamos juntos, afirmando que o amor divino, a paz e a harmonia agora saturavam todo o seu ser e que ela era divinamente guiada e vigiada por uma presença protetora. Durante um longo silêncio, concentramos em uma coisa apenas: o poder de cura do amor de Deus. Em seguida, lembrei-a de uma grande verdade que deveria estar impressa de forma indelével em mentes e corações. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que estão para trás e avançando em direção ao alvo pelo prêmio. Filipenses 3, versículos 13 e 14. O prêmio que ela buscava era saúde, felicidade e paz de espírito. No final de nossa meditação, uma luz interior brilhou em seus olhos. Ela me disse que sentiu algo acontecer com ela no silêncio. A erupção cutânea havia desaparecido completamente. Juntamo-nos para dizer: Pai, eu te agradeço, pois sei que tu sempre me ouves. João 11, versículos 42 e 43. As riquezas da sabedoria e do entendimento. Enquanto estava em Londres, uma velha amiga veio me visitar no St. Ermines Hotel. Ela trouxe seu filho, Edward, que tinha 12 anos na época. Em um momento, ela confidenciou que Edward tinha um medo terrível do escuro. Isso vinha acontecendo há 2 anos. Perguntei a ela se algo havia acontecido 2 anos antes que poderia ter causado um grande choque na criança. A mente subconsciente nunca esquece qualquer experiência, mesmo que esteja bloqueada de nossa consciência. Sim, ela disse. Estávamos morando em Liverpool na época, e a casa pegou fogo durante a noite. Meu marido teve que carregar Edward nos braços, com o casaco dele sobre ele, para protegê-lo da fumaça. Foi terrível. Papai tentou me sufocar, exclamou Edward de repente. Eu não conseguia respirar. Essas 2 frases nos deram a chave de todo o problema. Claro que a criança tinha medo do escuro. No escuro, como ele acreditava, o próprio pai tinha tentado matá-lo. Explicamos a Edward que, na realidade, seu pai estava tentando protegê-lo e salvar sua vida. Falamos sobre o perigo da inalação de fumaça, que mata muitas mais pessoas em incêndios do que as chamas, e dissemos que ele deveria irradiar amor para o pai e a mãe. Aconselhei o menino e sua mãe, explicando que, não importa o que tenha acontecido no passado, poderia ser mudado agora, preenchendo a mente subconsciente com padrões de vida. Não há tempo ou espaço na mente, e o inferior está sempre sujeito ao superior. Preencher a mente do menino com as verdades de Deus afastaria tudo de sua mente que não fosse semelhante a Deus.
Dei à mãe uma oração para seu filho. Também pedi a Edward que a usasse antes de dormir. Esta é a oração que a mãe usou. Meu filho é filho de Deus. Deus o ama e cuida dele. A paz de Deus enche sua alma. Ele está equilibrado, sereno, calmo, relaxado e à vontade. A alegria do Senhor é a sua força. A presença de cura flui através dele como harmonia, paz, alegria, amor e perfeição. Deus é, e sua presença vitaliza, energiza e restaura todo o seu ser para a integridade, beleza e perfeição. Ele dorme em paz e acorda em alegria. Para o uso de Edward, ela trocou o ele por eu e fez com que ele repetisse: Eu sou filho de Deus, e assim por diante. Quando voltei para casa, fiquei encantado em receber uma carta da mãe. Meu filho está curado, escreveu. Ele teve uma visão em seu sono. Um sábio apareceu em um sonho e disse a ele: Você está livre. Diga à sua mãe. Foi muito vívido. Isso foi o subconsciente do menino revelando a ele sua cura. Eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Números 12, versículo 6. Uma meditação para uma oração eficaz de prosperidade. Medita frequentemente, repetindo a seguinte oração pela prosperidade. Tu tornarás o teu caminho próspero e então terás bom êxito. Josué 1, versículo 8. Dou agora um padrão de sucesso e prosperidade à mente mais profunda dentro de mim, que é a lei. Eu me identifico agora com a fonte infinita de suprimento. Escuto a voz suave e tranquila de Deus dentro de mim. Essa voz interior lidera, guia e governa todas as minhas atividades. Sou um com a abundância de Deus. Eu sei e acredito que existem novas e melhores maneiras de conduzir meus negócios. A inteligência infinita me revela as novas formas. Estou crescendo em sabedoria e entendimento. Meus negócios são negócios de Deus. Sou divinamente próspero em todos os aspectos. A sabedoria divina dentro de mim revela os caminhos e meios pelos quais todos os meus assuntos são ajustados da maneira certa imediatamente. As palavras de fé e convicção que falo agora abrem todas as portas ou caminhos necessários para o meu sucesso e prosperidade. Sei que o Senhor, a lei, aperfeiçoará o que me diz respeito. Salmo 138, versículo 8. Meus pés estão no caminho perfeito, porque sou filho do Deus vivo. Pontos para lembrar do capítulo. Ressentimento e hostilidade são venenos mentais que roubam a vitalidade, o entusiasmo e a energia. Um distúrbio alimentar grave é frequentemente uma forma disfarçada de suicídio, uma maneira de buscar vingança contra outra pessoa. A resposta é abrir a mente e o coração à influência do amor divino e perceber que outros realmente se importam e o amam, trazendo cura e transformação. Quando você começa a perceber que é um órgão de Deus e que Deus precisa de você onde você está e que você é amado, necessário e desejado, uma transformação completa ocorre. Você começa a liberar as riquezas do infinito, como amor, bondade, paz interior e abundância. Com frequência, a fé cega trará resultados notáveis. Paracelsus disse: seja verdadeiro ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. Um jovem que gaguejava disparou sua imaginação em uma expectativa alegre e na fé cega, acreditando que, se dormisse na cela onde se diz que São Kevin dormiu, seria curado. Seu subconsciente aceitou sua crença e ele foi curado. A verdadeira fé consiste em acreditar que a presença infinita que o criou conhece todos os processos e funções de seu corpo e que quando você se une a ela com fé, os resultados virão. A verdadeira fé é o uso combinado de sua mente consciente e subconsciente direcionado cientificamente. Quando você ora pela saúde, a saúde deve surgir rapidamente. Isaías 58, versículo 8. Se isso não acontecer, vá imediatamente a um médico e siga a orientação da Bíblia, que diz: honra o médico com a honra que lhe é devida,
porque o Senhor o criou. Eclesiástico capítulo 38, versículo 1. Algumas pessoas experimentam excesso de emoção em reuniões de cura pública. Sua histeria emocional, muitas vezes, traz um alívio temporário da dor. No entanto, essas sugestões hipnóticas têm apenas efeito temporário. Na verdadeira cura, sua mente consciente e subconsciente devem estar alinhadas, e você deve acreditar no seu coração, na presença infinita de cura. Então, o resultado é permanente, não temporário. Quando você ora pela cura, o perdão completo deve substituir toda a culpa, ressentimentos e mágoas. Você saberá quando tiver perdoado os outros, porque não haverá rancor em sua mente. Não há poder em paus, pedras, amuletos, talismãs ou ossos de santos. Mas se uma pessoa acredita que o osso de um cachorro é o de um santo e que beijá-lo trará cura, não é o osso do cachorro que cura, mas sim a resposta do subconsciente da pessoa à crença cega. Emoções negativas e destrutivas se acumulam no subconsciente e causam muitas doenças. Quando uma pessoa se sente culpada, ela acredita que deve ser punida, mas o que ela não percebe é que está se punindo. Quando o pai adotivo de um menino morreu, o menino assumiu os sintomas do homem morto como uma forma de autopunição por sua culpa. Uma oração maravilhosa para o perdão é esta: eu me perdoo por abrigar pensamentos negativos e destrutivos sobre mim mesmo e os outros, e resolvo não fazer mais isso. Sempre que um pensamento negativo vier até mim, eu afirmarei imediatamente: o amor de Deus enche a minha alma. Sua pele é onde os mundos interior e exterior se encontram. Emoções de hostilidade, raiva reprimida e ressentimento podem se manifestar como doenças de pele. Remorso e culpa, de acordo com médicos psicossomáticos, são a causa de muitas erupções cutâneas. O princípio da vida Deus nunca pune. Essa presença sempre busca curar você e torná-lo inteiro. A autocrítica e a autocondenação são venenos mentais destrutivos que espalham pus psíquico por todo o seu sistema, deixando você um arruinado física e mental. Tome uma decisão. Esqueça o passado e sature sua mente com o amor, a paz e a harmonia divinos. Perceba que o amor divino dissolve tudo o que não é semelhante a si mesmo. Não importa o que aconteceu no passado, você pode mudá-lo agora. Preencher sua mente subconsciente com padrões de pensamento que dão vida apagará e eliminará tudo o que não é semelhante a Deus. A meditação no final do capítulo ajudará você a melhorar sua vida e tornar seu caminho próspero. Eu sou o Daniel. Foi um prazer fazer a leitura desse capítulo para você. Se gostou da minha narração, deixe seu feedback nos comentários. Agradeço por sua presença e por me ouvir.